li também a questão das preferências. Uma gosta de uma comida, outra gosta de outro tipo de comida. Cada uma tem uma personalidade. Eu tenho certeza que o Rodrigo não concorda, por exemplo, com o Caio Fábio, quando o Caio Fábio diz que a Torá nem deveria estar na Bíblia. Eu tenho certeza que o Rodrigo não concorda com o Ricardo Gondim, quando ele fala sobre a igreja afirmativa e a igreja inclusiva. Eu tenho certeza que ele não concorda com o Ed René, quando ele diz o seguinte: não, nós precisamos atualizar a nossa hermenêutica de alguns textos das Escrituras. O Rodrigo Mocelin disse que não celebraria o casamento daquelas duas irmãs siamesas que recentemente se casaram nos Estados Unidos. Essa notícia correu o mundo afora, porque, segundo ele, a Bíblia não permitiria a poligamia. Mas, ao mesmo tempo, ele foi coerente ao afirmar que, se a pessoa é cristã, ela nem deveria cogitar isso. E aqui, hoje, eu concordo plenamente com ele. E por que eu digo isso? Porque, de fato, o modelo de família que o cristianismo adota é um modelo greco-romano pagão. Não é o modelo das Escrituras, não é o modelo que foi instituído pelo Eterno. E cada vez mais tem ficado claro para mim os problemas dessa dicotomia que o cristianismo criou ainda lá nos seus primórdios entre a Torá e o Evangelho. Não existe essa divisão. E isso tem ficado cada vez mais grave, essa divisão tem se agravado muito, principalmente por conta da pós-modernidade, quando tem havido, então, um afastamento ainda maior do cristianismo e das Escrituras. Então eu quero falar um pouco sobre isso com os senhores nesse vídeo de hoje. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal. Espero que os senhores estejam muito bem. Desde já eu pergunto para você, você celebraria ou não o casamento daquelas duas irmãs? O Rodrigo disse que não, e ele fala sobre isso com base nas Escrituras, que supostamente, então, proibiriam, o que não é verdade. Quero deixar claro aqui, como sempre, não tenho nada contra o Rodrigo, pelo contrário, nós temos pontos de vista convergentes, só que pelo fato de que ele seja, sim, um cristão, nós vamos ter algumas divergências teológicas profundas. Vocês sabem que durante muito tempo, formalmente, eu me identifiquei como um cristão, apesar de ter muitas divergências com a teologia cristã desde o início da minha juventude, mas já há um tempo abracei, portanto, a fé messiânica, que tem sim suas distinções do judaísmo e do cristianismo, mas isso é algo que com o tempo eu vou falando com os senhores aqui no canal. De qualquer modo, então vejam, eu não tenho nada contra o Rodrigo. E tenho certeza que o Rodrigo, por exemplo, não concorda com o que pastores como Caio Fábio, Ricardo Gondim e Ed Renekiewicz defendem, essa teologia inclusiva, essa teologia da graça, que rejeita textos das Escrituras. Ele não concorda, mas infelizmente essa visão cristã de fazer uma dicotomia entre a Torá ou a Taná e os evangelhos e as cartas apostólicas acaba levando o Rodrigo para o mesmo buraco que esses outros teólogos que acabam rejeitando as Escrituras. Porque, como eu falei, você só vai dizer que as Escrituras rejeitam a poliginia se você pegar uma parte delas e simplesmente extirpar e desconsiderar. Ou então colocar uma parte em contradição com a outra, que é o que os cristãos, infelizmente, acabam fazendo. Mas antes de assistir esse trecho do vídeo aqui dele e fazer alguns comentários com vocês, eu quero convidá-los a conhecer o nosso canal, considerar inscrever-se se você ainda não é inscrito, deixe aqui o seu comentário se você celebraria ou não esse casamento com base nas Escrituras e compartilhe esse vídeo também, porque eu tenho certeza que ele pode gerar um debate teológico interessante. Quero convidá-los também a conhecer a loja que agora apoia o nosso canal, Mor Semijoias. Semijoias e joias de qualidade para que você presenteie o cisne negro. Esse ser que é realmente cada vez mais raro na nossa cultura, mas que ainda existe. E aí, será que essas irmãs siamesas seriam ou não um cisne negro? Vamos assistir aqui então agora o trecho do Rodrigo e na sequência eu vou fazer alguns comentários importantes que você, como alguém que diz crer nas Escrituras e ao mesmo tempo se identifica como um cristão que crê apenas parcialmente nas Escrituras, precisa estar atento se você realmente quiser fazer parte do remanescente. Mas vamos assistir aqui o trecho. Eu li também a questão das preferências. Uma gosta de uma comida, outra gosta de outro tipo de comida. Cada uma tem uma personalidade. Então, são duas pessoas. E aí surge a pergunta, não. Pastor, você faria o casamento? Não, mas é claro que não. Não há dúvida sobre isso. Não é possível que você, cristão, tenha dúvida sobre isso. Não é possível. Entendendo aqui, há duas pessoas que têm um corpo unido ao corpo de outra, que tem um corpo com uma deficiência física, mas há duas pessoas ali. Se há duas pessoas, a pergunta é, a Bíblia permite a poligamia? Não.
portanto, eu não faria o casamento. Mas é impressionante que isso seja polêmico para os cristãos. Para o mundo, eles não estão nem aí. Mas para os cristãos, ao se perceber que há duas pessoas e saber que a Bíblia proíbe a poligamia, o cristão não deveria hesitar em responder que isso é algo que a Bíblia não aprova. Bom, então esse aqui é o posicionamento do Rodrigo. Como eu falei, ele é coerente do ponto de vista cristão, mas é totalmente incoerente do ponto de vista das Escrituras. Vejam, sim, as Escrituras têm um modelo de família que abrange a família independente dessa formação ser monogâmica ou poligínica. Então, por exemplo, a família de Isaac, que era monogâmica, foi uma família abençoada, assim como a família de Jacó, que era o filho dele e era poligínica, também foi abençoada, e ambas as famílias tiveram os seus problemas, verdade seja dita. Mas à medida que você lê as Escrituras, você vê diversas passagens com modelos de famílias monogâmicas e famílias poligínicas. As Escrituras são claras, inclusive regulam esse tipo de casamento poligínico, de um homem com mais de uma mulher. Agora, por que é que vem então o cristianismo e rejeita isso? Como eu falei, porque cria uma dicotomia que não existe dentro das Escrituras, como se a Torá fosse uma coisa, os profetas e os escritos, e o Evangelho e as cartas apostólicas fossem outra. Não tem absolutamente nada a ver, não existe essa distinção criada pelo cristianismo. Então eu completamente assim, seguro celebraria sim esse casamento. Agora, qual que foi o problema nesse caso concreto? As duas irmãs, de fato, elas têm alguns órgãos separados, são personalidades diferentes, têm cérebros diferentes e estão unidas por alguns órgãos em comum. Então elas são siamesas, né? Esse é o motivo. Só que, pelo que consta, só uma delas celebrou o casamento, só uma delas se casou com aquele sujeito. Então isso pra mim é que é o grande problema. Porque veja, se só uma está casada e a outra não, suponhamos que essa outra queira se casar depois com outro homem. Aí a gente teria uma situação aqui que é mais complexa. O que eu faria? Eu tentaria convencer as duas a se casarem com o mesmo homem. Se elas aceitassem se casar com o mesmo homem, sem problema algum, à luz das Escrituras, essa família seria uma família que estaria debaixo das bênçãos do Eterno, sem nenhum problema. Agora, como eu falei, se a outra não aceitasse, aí era uma situação mais complicada. Eu creio que eu não celebraria nessas circunstâncias, mas enfim. Então vejam, o grande problema é quando você cria essa dicotomia entre a Torá e o Evangelho. Ela não existe. Como eu falei, eu tenho certeza que o Rodrigo não concorda, por exemplo, com o Caio Fábio, quando o Caio Fábio diz que a Torá nem deveria estar na Bíblia, que o Evangelho deveria estar num livro separado da Torá, que o Messias não cumpriu a lei, coisa nenhuma, ao mesmo tempo que o Caio Fábio se contradiz muito, porque ele diz que o Messias veio cumprir a lei, mas ele não obedecia a lei. Enfim, eu tenho certeza que o Rodrigo não concorda com o Ricardo Gondim, quando ele fala sobre a igreja afirmativa e a igreja inclusiva, quando ele diz, por exemplo, entre o texto e entre a compaixão, eu fico com a compaixão. Eu tenho certeza que ele não concorda com Ed René quando ele diz o seguinte: não, nós precisamos atualizar a nossa hermenêutica de alguns textos das Escrituras, porque senão a Bíblia vai perder a relevância. Mas é isso que o Messias falou que aconteceria. Nós seríamos odiados exatamente porque o nosso contexto não seria o contexto do mundo. Agora, essa dicotomia feita pela religião cristã, infelizmente, faz com que esse evangelho da graça, esse evangelho de um Jesus que é só paz e amor, suja e acabe dominando hoje a nossa cultura. É por isso que você tem igreja de tudo quanto é tipo, que defende as ideias mais esdrúxulas. Quando você retira Yeshua, quando você retira Paulo, Pedro, Tiago, dos contextos nos quais eles escreveram, ou seja, da cultura religiosa dessas pessoas, que era a Torá, você acaba criando um evangelho que pode tudo, que permite tudo. E infelizmente é isso que nós temos visto, um evangelho que fala muito sobre amor, mas não fala nada sobre santidade, não fala nada sobre justiça, não fala nada sobre pecado. Ou seja, é um evangelho que está desvinculado da ideia da Torá. É o que eu vivo dizendo para as pessoas. Só consegue compreender a profundidade da graça ou da misericórdia divina quem realmente tenta buscar a Torá na sua plenitude, porque aí você entende o quanto a misericórdia de Deus é algo fundamental. Agora, esse evangelho de uma graça barata, como diria lá o Bonhoeffer, né, que não exige absolutamente nada da pessoa, é um evangelho que jamais fará com que a pessoa tenha qualquer proximidade do eterno e daquilo que ele espera de nós. A pessoa vai viver ali dentro daquela ideia de que não, eu sou uma pessoa boa,
eu sou uma pessoa tranquila, porque é isso. Às vezes a impressão que eu tenho quando eu vejo um Ed René pregando, ou um Caio Fábio, é de um Jesus tão esotérico, de um Jesus tão místico, que não tem ligação nenhuma com a Torá, que era o livro que ele lia, que era o livro que ele ensinou, inclusive. Não tem ligação nenhuma. Então é óbvio que um evangelho desse não vai satisfazer as pessoas. As pessoas vão se sentir insatisfeitas, vão se sentir ali perdidas do mesmo jeito, porque é um evangelho extremamente permissivo. Então vejam, o Rodrigo afirma, não, porque as escrituras que claramente regulam, inclusive a poliginia, não permitiriam a poliginia. Mas aí eu garanto que o Rodrigo e todos esses outros pastores, inclusive padres, tá? Porque isso aqui vale para o pessoal católico também, eu garanto que todo mundo observa o domingo. Ninguém guarda o sábado, sendo que a guarda do sábado é um mandamento explícito nas escrituras. Mas aí, de repente, essa mesma teologia cristã que dividiu a Bíblia em Velho e Novo Testamento, diz que agora o dia que tem que ser observado é o domingo. Ignora as palavras de Yeshua, que proibiu categoricamente o divórcio, a não ser excepcionalmente no caso de imoralidade sexual, quando o marido poderia então repudiar a esposa. Ah não, aí todo mundo permite o divórcio, aí o divórcio é lícito, mas peraí, que situação bizarra é essa? Você não celebraria um casamento porque as escrituras proíbem a poliginia, o que não é verdade, mas aí os cristãos violam o sábado, os cristãos permitem o divórcio, e como eu falei, mesmo o catolicismo, com o Papa, né, Francisco, o catolicismo sempre foi um pouco mais conservador, mas está abrindo as portas do mesmo jeito para a pós-modernidade. De modo que, meus filhos, ou nós retornamos para a Torá na sua plenitude, ou nós fazemos uma techuvá legítima, ou a metanoia, para quem prefere o texto grego. Eu estou convencido de que os evangelhos e as cartas apostólicas foram escritos em aramaico. Mas, enfim, para quem prefere o grego, ou nós fazemos uma metanoia legítima e autêntica, as escrituras como um todo, ou nós vamos ficar cada vez mais presos a esse evangelho capenga, que entra em contradição com o próprio livro que diz defender, porque as pessoas dizem, não, a lei ainda tem validade moral, principiológica. Meu amigo, dá na mesma, vamos parar de usar eufemismo. Ou a Torá vale, ou a Torá não vale. Ponto. Agora, vamos lembrar daquelas pessoas que fazem parte do remanescente e que são as que realmente são detestadas pela serpente ou pelo dragão. São aquelas pessoas que têm o testemunho de Yeshua e guardam os mandamentos. Fazem as duas coisas. Não esperem que nós sejamos aceitos pelo mundo. Como eu falei, esse evangelho do amor e de um Jesus quase que hippie, ele é um evangelho que não fala sobre santidade, ele é um evangelho que não fala sobre pecado, ele é um evangelho que não fala sobre juízo. Então, ele é um evangelho que, na verdade, nem sobre o amor verdadeiro ele fala, porque se você ama alguém, você vai querer alertar essa pessoa sobre os perigos que ela está correndo se ela realmente não viver dentro do propósito, da integralidade, daquilo que o Eterno espera de nós. Então, eu discordo radicalmente do Rodrigo. Agora, concordo que do ponto de vista cristão, sim, o cristianismo defende uma família greco-romana pagã e que não tem nada a ver com o modelo das escrituras. Então, eu celebraria, sem dúvida alguma, essa união, desde que as duas, como eu falei, quisessem se casar com o mesmo homem, porque do contrário, ficaria realmente muito complicado. Então é importante que nós tomemos essa consciência. Ou nós de fato abraçamos as escrituras como um todo, ou esse evangelho vai avançar cada vez mais. É um evangelho que não vai preencher as necessidades humanas básicas, porque nós precisamos de fato retornar à casa do Pai. E sem dúvida alguma, uma das maneiras de fazer isso é retornando à sua Torá, porque como eu sempre digo aqui nesse canal, o movimento de uma única peça pode definir o jogo inteiro. Até a próxima, senhores, e que o Eterno nos dê sabedoria e tenha misericórdia das nossas almas.